já que essa, então, é a primeira CEP que está voltando às atividades presenciais. A gente vai ter uma reunião de encerramento. Vou mandar aqui no chat o link do WhatsApp para quem quiser participar do churrasco, é só acessar lá. E também vou deixar no chat um link para o feedback de vocês, que é muito importante para a gente, para os próximos anos, continuar melhorando cada vez. Então, eu vou agora compartilhar aqui a minha tela e a gente vai assistir o videozinho do nosso patrocinador, do Sendi, e vou passar a palavra para o Diego. A engenharia é a arte de inventar, reinventar, de fazer mais e fazer melhor. Ela encontra caminhos, conecta e nos leva a lugares que sequer havíamos imaginado. Sob seu olhar sempre atento, problemas são resolvidos e desafios transformam-se em soluções. Inspirado pela engenharia e por tudo que ela representa, o Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul ganhou vida há 8 décadas. Daqueles tempos até hoje, o seu principal compromisso foi com a valorização dos profissionais e a defesa da engenharia como ferramenta de desenvolvimento social. Foram muitas as conquistas celebradas nesses 80 anos de trabalho. Grandes marcos que fizeram história e construíram sólidos alicerces para o futuro. E nada disso teria acontecido sem a força dos milhares de associados, engenheiros de todas as áreas, que encontram no Sendi apoio e espaço para crescer. Há 80 anos, o sindicato é referência de luta, valorização de carreiras e benefícios aos associados, oferecendo vantagens, como planos de saúde com valores especiais para os engenheiros e suas famílias. Nossa entidade também realiza cursos de qualificação profissional sobre os temas mais atuais da engenharia, mantendo ainda convênios com instituições de ensino para descontos em cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, o Sendi atua com protagonismo no mercado, apoiando os profissionais através do programa Engenheiro Empreendedor, que orienta e dá suporte para as inovações e iniciativa dos associados. Isso tudo sem falar das dezenas de outros importantes benefícios que vão desde previdência complementar até descontos na aquisição de veículos 0 km, passando por plano odontológico, emergências médicas, assessoria jurídica, contábil, espaços para treinamentos e reuniões e muito mais. Com planejamento estratégico, decisões colegiadas e livre de influências partidárias, o Sendi-RS tem atuação plural e está em constante movimento, porque a engenharia não para de se reinventar, e o Sendi também não. Sendi-RS, 80 anos inspirados pela engenharia e movidos pela inovação. Então, é isso aí. Eu vou passar a palavra para o Diego. Primeiro de tudo, muito obrigada por participar, depois de um dia cansativo de trabalho. Eu acho que vai ser muito bacana compartilhar teu conhecimento com todo mundo aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, consiga me ver. Mas não, eu que agradeço pela oportunidade, antes de mais nada, a oportunidade de poder conversar com os alunos da Unicinos, e um agradecimento especial para a Morgana, que fez gentilmente esse convite. Antes de começar a apresentação, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu queria dar alguns recados, fazer alguns disclaimers. É a minha primeira palestra, então se eu gaguejar, vocês não reparem. Segunda coisa, eu não preparei uma palestra super longa, é uma apresentação da General Mills e da Häagen-Dazs, da empresa que eu trabalho atualmente, e depois eu vou falar um pouco sobre embalagem, sobre o que eu faço e qual a importância da embalagem no mercado de alimentos. E no final, eu suponho que não vai levar as 2 horas total, eu até tinha comentado com a Morgana. A ideia no final é fazer um bate-papo com
vocês. Se vocês tiverem perguntas, não hesitem em preparar suas perguntas para a gente conversar no final. Se tiver alguma pergunta durante a apresentação, também fiquem à vontade. Se tiver alguma coisa que não está claro, se eu começar a falar um outro idioma que não é o português, alguém me para, porque no final do dia aqui, pode ser que com cansaço eu mude para inglês ou para francês sem saber. Então, já peço desculpas antecipadamente. Bom, vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim, tudo certo. Perfeito. Então, eu vou minimizar isso aqui. Eu vou colocar em modo apresentação. Morgana, você me fala se você consegue ver a apresentação em tela cheia? Aham, tudo certo. Perfeito. Bom, o tema do bate-papo vai ser embalagens, como a Morgana comentou. A ideia é falar sobre um pouco de tecnologias, pesquisa e desenvolvimento, sustentabilidade e inovação. Eu me chamo Diego Gondim, eu sou paulista, eu tenho 37 anos e atualmente eu trabalho na General Mills, que é a empresa matriz dona de diferentes marcas, incluindo a Häagen-Dazs. Em termos de formação, eu sou técnico em plásticos pelo Senai São Paulo. Depois eu fiz o curso de engenharia de produção pela FEI, em São Bernardo do Campo. Minha carreira ela começou em 2005, eu tenho um pouco mais de 17 anos de experiência. Na verdade, eu trabalhava até um pouco antes de 2005, mas não na área de embalagem, então conto o meu início de carreira a partir do momento que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de embalagem. Eu trabalhei em empresas como a Global Pack, que é um fabricante de embalagens nacional. Eles fazem frascos e tampas em plástico para diferentes segmentos de mercado, cosméticos, alimentos, produtos de limpeza. Então, eu aprendi bastante coisa trabalhando com desenvolvimento de embalagens num fornecedor de embalagem. Depois tive algumas outras passagens breves por outras empresas menores, até que em 2011 eu comecei a trabalhar na Danone. Eu trabalhei na Danone entre 2011 e 2014. Eu também trabalhava com desenvolvimento de embalagens, especialmente focado com a parte de desenvolvimento de design, toda a parte impressa das embalagens de iogurte. Eu trabalhava na divisão de iogurtes. Toda a parte de impressão passava por mim e pela minha equipe. E, finalmente, depois que eu saí da Danone, eu trabalhei por um ano, quase 2 anos, numa empresa que se chama Nasha Cosméticos. Talvez vocês não conheçam a marca, mas talvez os produtos, eles são fabricantes da linha de shampoo e condicionador Fitoervas, uma linha de perfumes também, de cosméticos em geral, que chama Giovanna Baby. E nesse meio de tempo, quando eu estava trabalhando na Nash, entre 2014 e 2016, a minha esposa ela teve uma oportunidade na empresa que ela trabalhava no Brasil, é uma empresa francesa. Ela teve uma oportunidade de vir para cá, para a França, trabalhar na sede da empresa. Então a gente decidiu, bom, ela tem uma vaga, eu não, eu vou com ela e vamos ver o que vai dar. E, para minha sorte, para nossa sorte, em 2016, chegando aqui na França, eu comecei a estudar francês e aplicar para vagas de trabalho na minha área, na área de desenvolvimento de embalagem.
E para nossa surpresa, em 2 meses e meio que eu estava aqui, eu consegui trabalho na empresa que chama Nomad Foods, que foi a empresa que eu e a Morgana nós trabalhamos juntos. A Morgana era baseada na Alemanha e eu era baseado na França, no norte da França. E eu trabalhei nessa empresa, uma empresa de alimentos, de alimentos congelados, especialmente produtos à base de peixe congelado, que é bastante popular aqui na Europa. Eu trabalhei nessa empresa por quase 6 anos. E recentemente, agora desde o de começo de maio desse ano, eu saí da Nomad Foods e vim trabalhar na empresa que chama General Mills. A General Mills é uma empresa americana, com sede em Minneapolis, e ela tem um portfólio enorme de marcas, é uma empresa com presença global, e uma das marcas, uma das joias da coroa do portfólio de marcas da General Mills é a Häagen-Dazs. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre a Häagen-Dazs. E antes que eu me esqueça, durante o período que eu trabalhei na Nomad Foods, eu participei de um programa de formação em gerenciamento que foi administrado por esse organismo que se chama CMI. Falando um pouco sobre a General Mills. Eu não sei se alguém conhece a empresa. A General Mills é uma empresa, não é da mesma escala de uma Unilever ou de uma Nestlé, ou mesmo de uma Mondelez, mas ela tem diversas marcas bastante importantes no mundo inteiro, incluindo no Brasil as marcas Yoki e Kitano, que são marcas super tradicionais brasileiras. E eu não sei se no Rio Grande do Sul tem uma presença também de Nature Valley. Eu sei que em São Paulo tem Nature Valley, é uma marca de barrinhas de cereais em geral, mas especialmente barrinhas, que são ótimas, inclusive. Mas nós temos marcas que têm presença no mundo inteiro. Eu vou passar. Eu prometo que não vai ter 1 milhão de vídeos na minha apresentação. Vai ter 2 vídeos. Esse é o primeiro, e depois vai ter um videozinho falando sobre Häagen-Dazs. Uma coisa que eu esqueci de dizer no começo é que toda a apresentação ela tá em inglês. Desculpa. Se alguém tiver alguma dúvida ou não tiver entendido alguma coisa que esteja em algum slide, fique à vontade de perguntar. Não sei se tem áudio, Diego, mas tá sem áudio. Deveria ter. Deveria ter, eu só não sei como é que eu faço para ativar o áudio, para ser muito franco. Ali no lado direito, bem abaixo. Será que não tá sem volume? Não, ele tá, não, ele Capão? tá ativado. Na verdade, eu acho que é o Teams. Deixa eu ver uma coisa, só um instante. Ah, sim, quando tu for compartilhar tua tela, tem uma observaçãozinha compartilhar com áudio. Então, deixa eu começar de novo. Compartilhar. No- é porque eu tô usando headset. Não deixa. Estranho. Bom, deixa eu tentar fazer uma coisa. Acho que tu pediu se nós te ouvimos, não. Não? Não. Agora sim. Ah, perfeito. Então, deixa eu tentar novamente.
com o áudio. Vou tentar de novo. Agora sim. Perfeito. Continuando sobre a General Mills, a empresa ela tem mais de 155 anos de vida. Aqui tem uma história breve, eu não vou passar por todos os detalhes, mas alguns fatos interessantes. A empresa comprou a marca Häagen-Dazs do fundador da Häagen-Dazs em 84. Em 2012, eles fizeram a compra da Yoki, que é uma das marcas mais importantes que que nós temos na América do Sul. E uma curiosidade, em 1990, então tem um pouco mais de 30 anos, a General Mills fez uma joint venture com a Nestlé, que se chama CPW, que significa Cereal Partners Worldwide, que basicamente, para traduzir, a General Mills nos Estados Unidos, eles são muito fortes lá no mercado de cereais, e a Nestlé entrou nesse mercado de cereais nos Estados Unidos um pouco tarde. O mercado era basicamente todo da General Mills, então eles fizeram uma parceria que os produtos com marca Nestlé são fabricados pela General Mills nos Estados Unidos, e os produtos General Mills que são vendidos no resto do mundo são fabricados pela Nestlé. Então tem essa joint venture que tem bastante sucesso entre as duas empresas. Aqui são alguns números chave da empresa. No ano fiscal de 2021, o faturamento foi de 18,1 bilhões de dólares. As 8 maiores marcas que o grupo tem, cada uma fatura mais que 1 bilhão de dólares. A empresa, com as diferentes marcas que nós temos, está presente em mais de 100 países diferentes no mundo inteiro. E é uma empresa que tem mais de 36 mil funcionários no mundo. Como vocês podem imaginar, uma empresa desse tamanho tem uma responsabilidade enorme em termos de sustentabilidade, em termos de responsabilidade social. E a General Mills, de fato, tem bastante preocupações nesse sentido. Então, esses aqui são alguns dos pilares da parte de CSR da General Mills. Então, regenerar o planeta, melhorar a segurança alimentar, proteger as pessoas e reforçar as comunidades. Esse slide aqui está super pequeno e deve ser difícil para todo mundo ver o que está escrito em cada um dos pontos. Eu não vou passar por todos eles, mas alguns pontos interessantes que fazem parte da estratégia da empresa, que a empresa chama de G stands for good, ou G está aqui para fazer o bem, numa tradução livre. Coisas que eu estou ligado diretamente à parte de reciclagem, porque embalagem é um tema super sensível, especialmente aqui na Europa. Toda a parte de reciclagem, de redução e de reutilização das embalagens, mas, ao mesmo tempo, a parte de desperdício, embalagem também tem bastante a agregar para reduzir o desperdício de produtos.
falando um pouco sobre as estratégias de como melhorar a forma que a empresa opera e como melhorar as atividades sem prejudicar o meio ambiente, a General Mills fez se comprometeu com alguns objetivos até 2030. Um dos principais objetivos é ter 1 milhão de acres de terras aráveis usando o sistema de agricultura regenerativa até 2030. Além, é claro, de redução de gases de efeito estufa. São coisas que já existem diversos projetos que estão em andamento desde vários anos, e nos últimos 10 anos a empresa conseguiu uma redução de 6% das emissões de gases de efeito estufa, e os 10 ingredientes, os 10 maiores ingredientes utilizados na fabricação dos nossos produtos são comprados ou são plantados de forma sustentável. Além, é claro, da parte de reciclagem e de reuso das embalagens, que eu vou falar um pouco mais na frente. Falando um pouco sobre Häagen-Dazs, esse é o segundo vídeo que eu falei que teria, e prometo esse é o último. Eu vou passar o vídeo e depois a gente fala um pouco mais sobre a marca. Eu vou só colocar a legenda e... Back in 1921, something extraordinary happened. 9-year-old Ruben Matus arrived in New York, ready to start a new life. He brought a big dream along with him. It had all started with his first job, serving ice cream. He'd decided that someday he wanted to make the best ice cream the world had ever tasted. Ruben was unimpressed with the standard of other ice cream makers. It had become sickly sweet stuff for kids, filled with artificial ingredients. He spotted his gap in the market, wanting to create something superior for adults. Quality was everything. Only the best ingredients would do. The finest cream, purest milk, grade A eggs, and most exquisite sugar he could find. Then, luck struck. A happy accident led Ruben to his secret recipe. His whipping machine jammed, and he discovered that low air content created a velvety texture like no other ice cream. After years of hard work, he'd perfected his recipe. Soon he'd found love too. Ruben married business whiz Rose, and together they launched their empire in 1961. They had 3 original flavors: vanilla, chocolate, and coffee. Rivals weren't happy, but everyone else was ecstatic. Now their ice cream needed a name, something that told the world it was the best. Häagen-Dazs was born, inspired by stylish Scandinavia. And it took off, first becoming the talk of the town, then rocketing into a global sensation. Häagen-Dazs was unstoppable. We still live by Ruben's original recipe to this day, constantly creating new moments of wonder. So, from a childhood dream on the streets of New York to the most extraordinary ice cream the world has ever tasted. 46 flavors, 450 farms, 62 million liters made every year, 744 million scoops, 840 stores, 58 million visitors, now a global icon in 90 countries. Häagen-Dazs. Say hello to extraordinary. Vou colocar meu fone de volta, só para não incomodar os outros hóspedes. Para quem não estava falando com a Morgana, estou no hotel, então só para não fazer muito barulho. Sem problemas. Vamos ver se a parte de embalagens é tão ótima também, hein? Porque esse vídeo o marketing arrasou. Eles são ótimos. Eu adoro esse vídeo. Bom, Häagen-Dazs. Häagen-Dazs é uma marca global, como
vídeo disse, ela começou nos Estados Unidos com um imigrante polonês que veio para os Estados Unidos e começou a fazer sorvete lá. E eu não sei se todo mundo conseguiu entender, mas por um acidente no percurso, ele teve um problema com a batedeira dele e acabou não batendo a quantidade suficiente. Dessa forma, não aerou suficientemente o sorvete e deu a textura que a Häagen-Dazs tem até hoje. Então, isso é uma das coisas que fazem parte de um standard de qualidade de Häagen-Dazs que não mudaram desde o começo e faz parte do DNA da marca, o alto nível de qualidade e o fato de não ter adição de aditivos ou de ingredientes artificiais nas fórmulas. Algumas informações de base. Mais ou menos 80% de todo Häagen-Dazs que é fabricado, que é distribuído no mundo, é fabricado na França, na fábrica onde eu trabalho, no norte da França. Tem outras fábricas de parceiros que fabricam também, não sob licença, mas diretamente sob a nossa responsabilidade, não são fábricas da General Mills, mas boa parte dos produtos vem do norte da França. Talvez alguém possa se perguntar, mas por que só tem uma fábrica que faz essa quantidade imensa e distribui para o mundo inteiro? E a resposta basicamente é a qualidade dos ingredientes. A qualidade dos ingredientes, a qualidade do leite, do creme de leite utilizado, dos ovos, muda bastante de uma região para outra. E essa é uma das principais respostas, se alguém tiver essa pergunta. Essa fábrica ela transforma uma quantidade bastante grande de leite, são mais de 62 milhões de litros de leite, uma quantidade bastante grande de produto fabricado, perdão. São mais de 62 mil litros de sorvete vendidos todo ano. Esses produtos eles são distribuídos para mais de 90 países diferentes e nós temos um pouco mais de 900 lojas no mundo inteiro. Então, o produto pode ser encontrado tanto no supermercado quanto em lojas dedicadas a Häagen-Dazs. Falando sobre a área de R&D da Häagen-Dazs, que é onde eu trabalho, a equipe que eu faço parte, recentemente, em função de uma estratégia da General Mills de mudar a localização do centro técnico, o centro técnico ele ficava em Lyon, mais no sul da França, e a empresa decidiu mudar e trazer o centro técnico para ficar do lado da fábrica. Então a gente está no mesmo terreno da fábrica, mas não necessariamente no mesmo prédio. Foi construído um prédio completamente novo para abrigar toda a equipe de desenvolvimento de produto, embalagem, equipe técnica e equipe de qualidade. E com essa mudança tiveram várias pessoas que trabalhavam no antigo centro técnico, desculpe, que decidiram não vir para o norte da França e foram criadas várias oportunidades na região. E a equipe aumentou de tamanho. A equipe ela tinha um pouco mais de 30 e poucas pessoas, agora a equipe são 55 pessoas no total, baseado nessa cidade que chama Arras, no norte da França. E essa equipe, uma das coisas mais interessantes é que ela é composta por mais de 11 nacionalidades diferentes. Tem gente de todos esses países que tem as bandeirinhas aqui do lado. Esse centro de R&D, ele tem uma planta piloto, que basicamente tem as mesmas capacidades de fabricação
da fábrica, mas em menor escala, obviamente. E como comentei um pouco antes, em termos de responsabilidades, a gente cuida de toda a parte de inovação, de tecnologia e de qualidade da marca Häagen-Dazs. Falando sobre embalagem, coisas que eu entendo um pouco mais. Nós temos outros formatos de produto, mas mais de 80%, quase 90%, na verdade, de tudo que a gente fabrica são nessas 4 grandes famílias de produtos. Nós temos os potes grandes, que a gente chama eles de pints, como um pint de cerveja. E dentro dessa categoria pints, nós temos pints que vão de 420 até 650 ml em função do mercado, em função do produto, em função de que tipo de canal de distribuição a gente quer desenvolver. Então, a gente tem uma gama de embalagens diferentes. Em termos de composição, esse pint ele é composto por um copo de papel. A tampa ela é de plástico, tem um filme plástico para servir como inviolabilidade, para garantir que o produto nunca não foi aberto antes de chegar na casa do consumidor. E ele é embalado em caixas de papelão. Vocês vão ver que caixas de papelão elas são usadas em todas as categorias, exceto para esse formato que a gente chama de bulk. Eu vou chegar lá. Na sequência, a gente tem o formato que nós chamamos de mini cups. Talvez vocês já tenham visto em algumas lojas. Eu vi a última vez que eu fui para o Brasil na praia para vender. É um formato individual, é um potinho pequenininho, que também, de novo, tem diferentes volumes em função do mercado que a gente está distribuindo. Então, nós temos um mini formato, um nano formato que a gente chama de 75 ml e vai até 100 ml. Os mini cups, eles, como os pints, é a mesma composição, a única diferença é que nos mini cups a gente também usa a gente coloca uma colherinha de madeira. Os bulks é o maior formato que nós fabricamos hoje, e esse formato eles são utilizados para as nossas lojas. Então é um formato que vai de 5 litros, 5,7 litros aproximadamente, até quase 10 litros. Então é um pote super grande que nós enviamos para os mais de 900 lojas que a gente tem no mundo inteiro. Em termos de composição, esse formato ele é praticamente todo em papel, somente a base e a parte de cima, aqui nas extremidades, que nós temos uma parte metálica para aumentar a estrutura da embalagem, e utiliza essa folha fina de papel para garantir que o produto tá bem selado, mas senão o resto é tudo de papel. E finalmente a gente tem o formato que a gente chama de stick, basicamente são os picolés. Nós temos um formato de 85 ml, eu acabei não colocando, mas a gente tem também um formato menor, que se eu não me engano ele tem aproximadamente 50, 55 ml, mas é um volume bem baixo. E a composição é basicamente como outros produtos. A diferença é que esse produto, os sticks aqui na Europa, pelo menos, é muito comum encontrar stick para vender, picolé para vender no supermercado em embalagens familiar, entre aspas. É bastante comum a gente encontrar produtos da Häagen-Dazs, mas não somente Magnum, Cornetto e outras marcas de sorvete que a gente conhece que são formatos individuais e formato picolé ou cone para vender em caixinha avec 6, 8, 10, às vezes até mais.
Então, normalmente, como no Brasil, a embalagem primária é que a gente chama de flow wrap ou flow pack, é o filme plástico flexível. Em seguida, ele é colocado numa caixinha de papel para fazer um multipack com 3, 4, 5, 6. O palitinho, ele é de madeira, obviamente, e tudo isso é embalado numa caixa de papelão. Falando um pouco agora sobre a evolução da embalagem, desde quando começou a existir embalagem até os dias atuais, a embalagem, como tudo, e como todos os mercados, acaba evoluindo de acordo com as necessidades do consumidor e também necessidades de marketing. Desculpa, eu estou perdendo minha voz. No começo, a principal função da embalagem era principalmente estocagem e redução de desperdício. Com o passar do tempo, a embalagem também ganhou um senso de possibilitar o transporte ou aumentar a eficiência do transporte dos produtos. Mais para frente, foi investido em tecnologia e bastante estudo para aumentar o tempo de vida dos produtos. Aqui tem algumas fotos de embalagem Tetra Pak. Talvez os alunos sejam bastante novos e não conheceram saquinho de leite, mas quando eu era criança, a caixinha Tetra Pak não existia. O leite, a gente comprava ele praticamente fresco e o tempo de vida era, sei lá, acho que 3 ou 4 dias. Hoje em dia, e eles ficavam numa parte refrigerada. Hoje em dia a gente compra leite numa parte que não necessariamente é refrigerada. Você não precisa necessariamente estocar o leite na geladeira em casa. E o tempo de vida de uma caixinha de leite, eu nem sei quanto tempo que é, mas eu chutaria pelo menos uns 4 a 6 meses. Então, a embalagem ela é fundamental para entregar essa característica. E, obviamente, o processo que é associado também. Mais para frente, ou em paralelo, a embalagem começou a ganhar algumas características interessantes, como, no caso aqui, aparentemente ser um saquinho de produto de comida pronta, com uma alcinha, um cartão para diminuir, para não ficar tão quente quando você pega o copo que está com uma bebida muito quente. Um outro aspecto é divulgação de informações importantes. Esse produto, ele é um produto americano, é um sorvete americano e eles colocaram na frente da embalagem a quantidade de calorias que o produto tem. Então, a parte de comunicação, as pessoas compram um produto, mas a primeira coisa que elas veem na gôndola é a embalagem. E falando sobre atratividade, justamente, a embalagem tem essa função de ser visualmente atrativa para o consumidor. E algumas soluções bem criativas em termos de design. Um outro aspecto da embalagem é criar prazer para quem está comprando aquele produto. Eu acho que o mercado que a gente mais vê isso e que mais investe em embalagem, os dois mercados que mais investem nisso, é o mercado de cosméticos e o mercado de bebidas, especialmente de bebidas destiladas, de bebidas de alto valor. Se vocês tiverem a oportunidade de verem produtos como whiskies fabricados na Escócia, que são single malt de edições limitadas, que vêm em embalagens de madeira, o produto que está dentro, ele é ótimo, com certeza,
mas a embalagem ela também transmite ela pode transmitir esse aspecto de status, de ser um produto premium, de ser um produto exclusivo, e a embalagem é um vetor desse aspecto de marketing. E, finalmente, a embalagem se transformando em produto. Eu peguei esse slide de uma outra apresentação que eu vi. Eu acho que eles não foram exatamente felizes aqui nas imagens que eles colocaram, porque eu não entendi exatamente o que eles queriam dizer porque a embalagem virou produto, mas a imagem que me veio na cabeça quando eu pensei que a embalagem vira o produto é água. Quando a gente compra água mineral, por exemplo, basicamente o que está lá dentro, o valor é bastante baixo e a maior parte dos custos associados com o preço que o consumidor está pagando, ele vem da embalagem. E quando a gente pensa em água, a gente tem N formatos de água. A gente tem a garrafinha de 500 ml, que é para quando a gente está no trânsito, para ter sempre na mochila. Tem a de 2 litros, tem de 2,5 litros, tem o galão, tem vários formatos de galão, e basicamente o produto que está lá dentro é o mesmo. Em termos de tendências, algumas coisas, alguns insights interessantes que tem aqui que eu encontrei também numa apresentação que eu participei. Como a população mundial, de uma maneira geral, o que é muito bom, está envelhecendo. Quando a gente envelhece, o corpo não funciona exatamente como ele funcionava antes. Então, tem toda uma preocupação com produtos, e especialmente embalagens que são ou dedicadas ou que eventualmente podem ser consumidas por pessoas de mais idade. Na maioria dos países, existem regulamentações para o tamanho da letra não ser menor do que um certo limite. Em alguns produtos é super difícil de ler, mesmo tendo uma regulamentação, mas uma tendência é que não necessariamente via regulamentação, mas as próprias empresas elas comecem a investir mais para esse tipo de público, porque é uma fatia de mercado que aumenta a cada ano e que as empresas não querem perder. Não somente em termos de visual e tamanho de fonte, mas também de funcionalidade, de facilidade de utilização de embalagens. Embalagens Tetra Pak, elas são excelentes em termos de conservação do produto, mas elas vêm evoluindo e que bom, mas ainda assim, de vez em quando, é difícil de usar, e essa imagem aqui ela ilustra bem uma forma mais fácil de usar o produto, de usar a embalagem. Uma outra tendência é a parte de sustentabilidade, claramente. Uma das tendências que já existem até alguns produtos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e está se desenvolvendo cada vez mais, é o vetor de redução. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é que, do ponto de vista de embalagem e sustentabilidade, existem três vetores fundamentais ou principais em termos de sustentabilidade quando a gente fala de embalagem. Tem o vetor de redução da embalagem, redução do tamanho, redução do peso, redução da quantidade. O vetor de reutilização, uma embalagem que pode ser reutilizada. Tem um exemplo que é bem brasileiro, é a embalagem de requeijão, especialmente os copos de vidro. Quem nunca teve um copo de requeijão em casa, então, assim, é um meio de reutilização da embalagem. E o terceiro vetor é o de reciclagem. Então, esse produto aqui, por exemplo,
Você compra o produto nessa embalagem, quando ele acaba, ao invés de você comprar uma embalagem desse tamanho, você compra um sachê, coloca água na embalagem e mistura. Então, essa é uma tendência no sentido de redução. Uma outra tendência, que eu não sei exatamente como é que está no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, e algumas empresas na Europa estão investindo bastante, é a parte de compostagem de embalagens. Eu, particularmente, eu sou um pouco cético com soluções compostáveis, porque compostagem não é tão simples como parece. Na verdade, precisa de condições específicas e um ambiente propício para que a embalagem ela se decomponha. E, pessoalmente, eu tenho a impressão que quando uma boa parcela dos consumidores veem que a embalagem é compostável ou biodegradável, na cabeça de uma boa parcela dos consumidores ela é biodegradável, ela é compostável, eu posso só jogar fora onde eu quiser e a embalagem vai desaparecer. Não é assim que funciona. Então, eu particularmente, eu sou muito mais a favor do aspecto de reciclagem do que do aspecto de compostagem. Mas é um fato que, do ponto de vista de marketing e de campanhas de relações públicas, a parte de compostagem ela tem sido bastante falada ultimamente. E, finalmente, a parte de inovação em embalagens, que pode ser tanto via o design, um design criativo, um design interessante, que seja diferente de outros concorrentes, para se destacar no ponto de venda, e aliar um design interessante com um formato de embalagem. Então, o exemplo aqui é bastante interessante da embalagem de Trident, que é um formato clássico, com uma janelinha no papel, no cartão, mas o design aliado com essa forma dá um resultado bastante interessante visualmente. Continuando nas tendências, tem uma tendência de a embalagem ajudar a reduzir o tempo de transporte ou de uso do produto. Um caso clássico aqui são esse tipo de caixa, que ao invés de o repositor chegar a ter que desembalar a caixa completamente e colocar o produto um por um na gôndola, ele só rasga, tem um sistema de abertura fácil nesse tipo de embalagem, e a pessoa e o repositor pode colocar diretamente isso na gôndola. Existe uma tendência bastante grande também, desde alguns anos, eu acho, de personalização de embalagens, e isso tem feito avançar algumas tecnologias como impressão digital, ou mesmo redução da quantidade mínima de pedidos para fornecedores de embalagem. Um case interessante é o da Coca-Cola, que fez uma campanha no mundo inteiro colocando nomes nos rótulos. A PepsiCo também, com as marcas deles, fizeram algo semelhante nas embalagens. E, finalmente, o design sendo aliado com a funcionalidade da embalagem. Então, o caso aqui de cima, ele é meio difícil aqui de entender, mas basicamente é uma embalagem de queijo que está selada, e o selo que está aqui, ele pode ser usado para você pegar o queijo e passar no pão, sem precisar de usar uma faca ou alguma outra coisa para passar. E aqui um outro produto interessante
é uma embalagem plástica de papel higiênico. Você usa, você compra a embalagem, ela é assim, depois quando termina de tirar os papéis higiênicos, você pode usar ela como saco de lixo. Então, interessante. Essa é uma outra. Muito rápido. Essa é uma outra informação interessante que eu encontrei a respeito também de sustentabilidade, mas quais são os desafios para o mercado de embalagem para a próxima década. Foi feita uma pesquisa com profissionais de embalagem a nível mundial, com algumas perguntas-chave, mas especialmente o foco era o que você vê ou como você vê o mercado de embalagem e quais são os desafios para a próxima década. Então, na opinião dos principais profissionais de embalagem do mundo, a parte de sustentabilidade, de economia circular, legislação e regulação vão ser os principais aspectos que vão fazer o mercado de embalagens mudar. A pressão regulatória e legislativa ela é cada vez maior para reduzir, especialmente o consumo de plástico, mas não somente em países que estão mais avançados em termos de legislação. Mesmo outros tipos de embalagem em papel, em vidro, em outros materiais, já estão pensando em fazer leis de redução ou mesmo de reutilização de embalagem, que não existe ainda hoje, mas com certeza na próxima década a gente vai ver cada vez mais, vai escutar cada vez mais uma coisa que já existia no Brasil há décadas, deixou de existir e pode ser que vai voltar, embalagens retornáveis. Essa é uma tendência bastante grande aqui na Europa e nós na General Mills, na Häagen-Dazs, nós temos projetos, por exemplo, nesse sentido. Como eu falei um pouco do plástico, que é o principal vilão hoje da parte de sustentabilidade, quando nós pensamos em embalagem, eu trouxe esse slide que eu achei bem interessante para contar um pouco da história do plástico, o que significa em termos de descarte de embalagens plásticas, de plástico em geral. Em 1950, não sei se todo mundo sabe, talvez vocês não sabem, mas o plástico ele não faz muito tempo que ele foi inventado. Na verdade, ele foi inventado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a utilização foi exponencial. A cada ano que se passou, aumentou a utilização mais e mais. Até hoje em dia, essa é a tendência. Agora está começando a reduzir, mas desde a descoberta do plástico até hoje, até, sei lá, no começo da década de 2010, o consumo de plástico ele aumentava a cada ano. E essa parte de cima aqui, ela mostra bem essa evolução. Em 1950, todo o plástico que foi produzido no mundo representava 2 milhões de toneladas de plástico. Em 2017, já eram 8,3 bilhões de toneladas. E a projeção é que em 2050 a gente vai chegar a 34 bilhões de toneladas de plástico fabricado desde a criação do plástico. Uma coisa que é interessante é que o descarte de plástico, segundo a fonte, ele considera que o descarte de plástico pode ser reciclado, incinerado ou descartado em lixões, basicamente. Dos 8,3 bilhões de plástico que foi produzido desde o começo, em 2015,
6,3 foram parar em lixões, basicamente. Então, é uma quantidade muito baixa que é reciclado. Mas nem tudo está perdido, porque dos 34 bilhões projetados para 2050, as projeções, se tudo der certo, obviamente, e todos os investimentos necessários forem feitos, 12 bilhões vão chegar para lixões, e o resto vai ser ou reutilizado ou reciclado. O problema é que hoje 9% é reciclado, 12% é incinerado para geração de energia, mas quase 80% acaba parando em lixões. Então, o principal desafio para a redução do plástico parar em lixões é um investimento bastante grande em coleta, em separação e reciclagem dos materiais. E por mais que as empresas tenham bastante boa vontade e façam investimentos privados, existe um aspecto de investimento público que é fundamental para conseguir chegar nesse nível que ainda é bastante alto, mas comparado com 2020 e 2050, a quantidade de plástico aqui é quase 4 vezes maior, um pouco mais de 4 vezes maior do que em 2017. Para chegar nesse nível de somente dobrar a quantidade que vai parar em lixões, precisa de bastante investimento e bastante boa vontade do poder público. Para finalizar esse slide, uma coisa interessante, não vou passar muito tempo aqui, mas para representar um pouco o que significa 8,3 bilhões de toneladas de plástico, basicamente representa 1 bilhão de elefantes ou 80 milhões de baleias e um número absurdo de Torres Eiffel ou de Empire State Building. Falando um pouco de reciclagem, para tentar explicar um pouco para vocês como que funciona o processo de reciclagem, existem dois processos atualmente, existem vários processos, mas dois processos principais de reciclagem hoje. O primeiro processo e o mais conhecido e o mais difundido é o processo de reciclagem mecânica de plásticos. Então, o consumidor descarta os produtos. Esses produtos, eles em teoria devem ou deveriam ser coletados. Em seguida, eles são separados em função do material, porque tem diversos tipos de plásticos diferentes. Uma vez que eles são separados, eles são lavados, eles são moídos e, no final, eles são processados. Tem um processo entre a moagem e essa parte que a gente chama de flakes, para garantir que a granulometria, que certos aspectos físico-mecânicos do plástico foram respeitados para chegar nessa etapa. Os principais desafios aqui, como eu estava comentando no slide anterior, é justamente a parte de coleta e separação. Eu suponho que no Brasil tem avançado e avançou desde que eu me mudei para cá, para a Europa, mas a gente ainda é bastante atrasado em termos de coleta seletiva e de separação de materiais. Especialmente plástico, que não tem quase nenhum valor econômico para catadores, por exemplo, acaba não tendo muita coleta e muita separação. Em termos de processo, esse conceito de reciclagem mecânica ele também tem certas limitações. Eu comentei que tem um processo entre a moagem e ter os flakes que podem ser reutilizados para a fabricação novamente de outros produtos de plástico. Nesse processo, como é uma reciclagem mecânica, tem uma quebra física das moléculas de plástico,
tem uma, tem uma perda de características físico-mecânicas dos materiais. Então, plásticos eles não podem ser reprocessados ao infinito. Normalmente, a maioria dos plásticos eles podem ser reciclados de 2 a 4 vezes, dependendo do material, mas tem limitações. E, além disso, exceto o PET, que é usado para garrafas de refrigerante, de água, a maioria dos outros materiais não são aptas para reutilização de materiais reciclados para produtos alimentícios. Então, existe essa reciclagem, mas muito provavelmente uma embalagem que é feita de polietileno ou de polipropileno, por exemplo, ela não vai virar uma outra embalagem de leite, ela vai virar talvez um banco, talvez um cabide ou alguma outra coisa. Existe um outro processo que é de embalagem, de reciclagem química, perdão. Esse processo ele é bastante novo, ele foi, na verdade, ele se pesquisa nesse tipo de processo há algumas décadas, mas recentemente, entre a década de 2010 e 2020, a maioria das empresas petroquímicas começaram a investir bastante dinheiro em plantas piloto para esse tipo de processo, que eu vou explicar os conceitos básicos, mas se vocês tiverem perguntas, a gente conversa no final da apresentação. Basicamente, como no processo de reciclagem mecânica tem o descarte, a coleta e separação. Uma vez que esse material ele é separado, ele parte para uma planta de pirólise, que vai fazer uma separação das cadeias moleculares do plástico e, na verdade, vai transformar aquela matéria-prima plástica, aquela embalagem, aquele pedaço de embalagem, na molécula fundamental de cada matéria-prima. Em seguida, isso vai para uma planta de pirólise que faz a purificação desse material. Como hoje em dia esse é um processo ainda não necessariamente experimental, mas ele não tem escala ainda para a demanda de plástico mundial, ele não existe materiais que são 100% fabricados a partir desse tipo de processo. Na verdade, o que acontece é que esse processo, como ele faz uma separação a nível molecular do plástico, ele consegue ser incorporado como se fosse matéria-prima virgem, como se fosse extraído do petróleo, basicamente. E uma vez que é fabricado essa matéria-prima, ela pode ser reutilizada praticamente de uma forma infinita. Eu digo praticamente porque existem perdas no processo, obviamente, na parte de purificação, na parte de pirólise, então não é exatamente um processo 100% fechado. Mas em termos de qualidade, esse tipo de processo de reciclagem química não oferece o mesmo problema que a reciclagem mecânica em termos de contato alimentar, por exemplo. Aqui, rapidamente, uma projeção rápida desse mercado de, de reciclagem química de materiais plásticos. Em 2020, ele representava aproximadamente 20%. Desculpa, eu interpretei mal aqui o começo. Na verdade, em 2020, 100% do material reciclado, ele era reciclado por reciclagem mecânica. A projeção é que em 2025 isso aumente, vai ser, sei lá, entre 5% e 10%, e vai aumentando até que em 2040 vai ter uma quantidade bastante grande de material reciclado por esse tipo de processo. Então, é um processo que vai ganhar bastante escala nas próximas 2 décadas. E é um mercado incrivelmente grande. Ele representa
aproximadamente 120 bilhões de dólares em termos de mercado. E aqui, só para curiosidade, tem as principais matérias-primas ou materiais plásticos que vão ser o foco para esse tipo de processo. Falando também sobre a parte de substituição, porque como o plástico é super mal visto na maior parte do mundo hoje em dia, tem toda uma tendência de substituição do plástico por papel, majoritariamente. Então, um bom exemplo é a Coca-Cola, que usava um filme plástico para fazer o fardo de latinha, passou para um sistema de fazer o fardo com um tipo de um sleeve em papel. E em alguns mercados eles já lançaram uma nova geração dessa embalagem de papel, mas reduzindo bastante a quantidade de papel utilizada. Outros formatos de fardo utilizando papel ao invés de plástico, Heineken usando um conceito similar a esse da Coca-Cola. Tem algumas provas de conceito bastante interessantes, especialmente do ponto de vista de vernizes especiais que estão sendo desenvolvidos, já estão começando a ser usados no mercado, aplicando esses vernizes em papel para dar características mais próximas em termos de resistência, em termos de barreira contra umidade, contra oxigênio, para embalagens de papel, mas usando vernizes especiais que substituem, podem fazer essas embalagens de papel substituir embalagens atuais de plástico. E outros conceitos de Tetra Pak, por exemplo, que é um conceito ótimo de embalagem, mas em termos de reciclagem é bastante complicado, porque é muito difícil separar as camadas de uma embalagem Tetra Pak, que é uma prova de conceito de uma embalagem em cartão que vai dar a estrutura mecânica e a parte interna tendo um saquinho de plástico que você consegue separar, reciclar o papel com papel e o plástico com plástico e não uma mistura dos dois. Uma outra tecnologia de embalagem que tem evoluído bastante nos últimos tempos, ainda é bastante cara para algumas aplicações, mas tem bastante potencial, é esse processo que chama de fibra moldada. Basicamente, pode ser fibra de papel, mas pode ser fibra de cana-de-açúcar, de folha de beterraba ou outros tipos de fibra, usando esse processo de fibra moldada. O exemplo mais claro que eu encontrei é as caixinhas de ovo, é um processo que existe há décadas, mas ele tem evoluído para sendo utilizado cada vez mais em eletrônicos. Antes, a gente comprava TV, telefone não, mas produtos maiores, laptop, vinha com isopor, o poliestireno expandido, que é o nome técnico. Hoje em dia, a maioria dos novos produtos, eles têm vindo majoritariamente com esse tipo de embalagem, cada vez menos com isopor, porque isopor também não é reciclável. Já tem algumas aplicações e tem crescido bastante, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, a utilização dessa tecnologia para produtos como os produtos que eu e a Morgana fazemos antes na Nomad Foods, para produtos prontos. E eu achei esse exemplo que eu achei interessante, como se fosse uma sacolinha de compras, mas da Louis Vuitton. Então tem toda uma parte premium do produto e ela também é feita em fibra moldada. Mudando um pouco de assunto, falei um pouco sobre embalagem, mas embalagem é parte de alguma coisa. A embalagem, ela não é o fim, ela é um meio. E o meio, para mim, é o produto. E
sustentabilidade, para mim, ela não é só apenas a embalagem. Também eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês alguns produtos de outros mercados, de outros países, que é uma tendência bastante grande. A parte de sustentabilidade também, do ponto de vista de produto, tem tendências de consumidor voltadas para veganismo, muita gente virando vegetariano, e as empresas estão respondendo cada vez mais com produtos cada vez mais inovadores e cada vez mais próximos do produto atual, e essa é a especialidade de vocês. Então, eu achei bastante interessante alguns exemplos de hambúrguer sem carne, leite que é plant-based, toda uma linha de produtos dessa empresa Not Co, que não utiliza leite ou carne bovina, e toda uma linha de sorvetes que são nossos concorrentes, que são também sem leite ou usando alternativas vegetais. E eu trouxe para ilustrar um pouco o tamanho do crescimento de mercado nessa década, entre 2020 e 2030, de produtos que são plant-based, que são baseados não em proteínas ou matérias-primas animais, mas vegetais. Então, vocês podem ver que até 2030 essa é uma tendência gigante de mercado, e com certeza vocês que vão e que já estão no mercado, talvez vocês já até vejam isso relacionado com os projetos nas empresas que vocês trabalham. Para mim, uma das explicações principais é o fato da geração Z, que próximo de 2030 vai começar a definir as tendências de mercado, porque vai se transformar na população, na maior parte da população economicamente ativa, e a geração Z claramente é muito mais engajada do ponto de vista de sustentabilidade. Pensamentos finais. A população global em 2050, para a projeção de população global para 2050 é de mais ou menos 9 bilhões de pessoas. Teve um cara que chama Thomas Malthus no século 16 para 17, não, 17 para 18, desculpa, que fez uma projeção, fez um estudo a respeito da quantidade de comida produzida pelo mundo versus o crescimento da população global. E a conclusão que ele chegou é que se a população continuasse crescendo no ritmo que estava, a gente não chegava no ano 2000, porque ia ter uma epidemia de fome generalizada. O que ele não contou é que a gente avançou muito em termos de tecnologia, em termos de inovação, a gente melhorou muito a produtividade no campo, e, na verdade, o que acontece hoje é que entre um terço e um quarto de todos os alimentos produzidos no mundo acabam sendo desperdiçados. Eu, por trabalhar na indústria de alimentos já há alguns anos, eu acredito bastante que a indústria de alimentos ela é uma chave para continuar alimentando a produção, porque a indústria de alimentos ela força a inovação, ela força o desenvolvimento e a pesquisa. E para mim, sem indústria de alimentos, a gente não vai conseguir alimentar 9 bilhões de pessoas. E para chegar lá, a gente vai precisar de bastante engenheiros de alimentos como vocês. E para finalizar, do ponto de vista de embalagem, tem ainda um longo caminho em termos de solução e de investimento para a gente resolver, ou pelo menos minimizar de uma forma significativa o impacto ambiental de embalagens, e continuar contribuindo com a redução do desperdício de alimentos. E é isso.
Perguntas? Obrigado, antes de mais nada, pela oportunidade novamente. Acho que nós que agradecemos, Diego, por tanta informação que tu trouxe. E espero que o pessoal tenha perguntas para a gente aproveitar. Ainda temos algum tempinho, dá para extrair ainda mais um pouco. Espero que não tenha sido muito chato, muito maçante. Não, acho que não, é bem legal. Ó, o pessoal tá no chat. Mas podem também abrir o microfone se alguém tiver alguma pergunta. Talvez até melhor. Eu tenho uma pergunta, se ninguém vai perguntar nada. Assim, na indústria, por exemplo, o foco maior é na questão da parte das matérias-primas dessa embalagem, ou também no sentido, assim, de redução de espaço? Porque, querendo ou não, a gente, às vezes, né, tem uma caixa enorme, um produto desse tamanho dentro. O foco maior, assim, é em quais das áreas, ou ambas? Ah, eu diria mais nos materiais. A redução da embalagem em relação ao produto também é um aspecto bastante importante, especialmente empresas que têm uma pegada digital mais forte, que trabalham mais com e-commerce. Elas têm uma preocupação gigante com a relação tamanho do produto e tamanho de embalagem. Para outros mercados, eu acho que para o mercado de alimentos, eu diria que é muito mais um foco com relação aos materiais usados, usar novos materiais, usar materiais mais leves, do que diminuir o tamanho da embalagem. Isso, e eu acho isso, pela minha experiência, é muito em função do maquinário que as empresas têm para fazer o invase dos produtos, para condicionar os produtos dentro das embalagens. Invariavelmente são equipamentos que não são exatamente novos, são equipamentos que têm 10, 15, 20, às vezes mais tempo do que isso, e que tem um certo nível de variação. E para você ter uma embalagem que é bem justinha em relação ao produto, você precisa ter um nível de precisão para você colocar o produto dentro da embalagem bastante grande, onde a gente consegue ter precisão, quando você tem muito volume. Embalagem de água, latinha de cerveja, latinha de refrigerante. São volumes que a gente não imagina de tão grande que são. Então, são equipamentos que têm uma manutenção ótima, têm um nível de investimento bastante grande e, por uma questão de produtividade, simplesmente, precisam ser muito precisos. E aí a razão, a relação tamanho do produto ou quantidade de produto com o tamanho da embalagem, ele acaba sendo otimizado. Mas quando a gente fala de produtos de menor volume, mesmo que sejam um produto de maior valor agregado, mas de menor volume de consumo, às vezes a gente se decepciona porque efetivamente você compra um produto, vem com uma caixa desse tamanho e tem isso aqui de produto dentro. E de repente, então, seja até a questão da indústria ter que investir muito dinheiro para fazer essa mudança, né? Mas nesse sentido. Sim, sim. É uma questão de controle de processo na maioria das vezes. Empresas como a Amazon, por exemplo, eles têm produtos de tudo quanto é forma e tipo. E quantas vezes a gente vê nas redes sociais gente reclamando, tirando foto, falando: olha só, eu comprei um produto que é, sei lá, desse tamanho aqui e chegou numa caixa desse tamanho com um monte de papelão dentro, mas eles também podem otimizar, mas eles têm formatos standard de embalagem e às vezes
o formato pequenininho está em falta e o negócio deles é fazer o produto fluir, não exatamente otimizar a embalagem. Mas eu acho que a Amazon, por exemplo, é uma das empresas que, para mim, pela quantidade de embalagem que eles colocam no mercado, eles vão ser forçados, ou por lei, ou pelo próprio consumidor, de otimizar as práticas que eles têm. Ok. Nós temos também uma pergunta no chat. O que você pensa sobre empresas menores de alimentos que ainda não têm essa visão mais global de sustentabilidade, mas principalmente para os profissionais que tentam implementar novas soluções de embalagens, sem sucesso? Qual seria o primeiro passo para essa mudança nas empresas pequenas? Ah, eu, eu acho que é uma boa pergunta essa, porque de fato as empresas grandes elas têm metas de sustentabilidade, porque são informações públicas divulgadas com investidores e empresas menores, às vezes uma empresa familiar que tem uma visão mais tradicional do produto e especialmente no mercado de alimentos, eu adoro trabalhar nesse mercado, eu trabalho já há mais de 10 anos com alimentos, mas uma coisa é fato, a embalagem ela não é o protagonista desse tipo de segmento. O protagonista é o produto. Eu tive uma experiência em empresas de cosméticos, e era uma empresa pequena também, uma empresa familiar, só que no mercado de cosméticos a embalagem acaba sendo o protagonista. Então a balança de poder e de relevância ela é diferente dependendo do mercado. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. É uma boa pergunta, eu disse, porque a parte de sustentabilidade ela traz benefícios. Existem alguns estudos, se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar alguns dados nesse sentido, que os consumidores deles, uma parcela dos consumidores, não todos, estão dispostos a pagar um pouco mais se se a embalagem está sendo utilizada, ou se o produto foi fabricado de forma sustentável. Para mim, o conselho que eu daria seria encontrar esse tipo de informação para convencer o chefe, o dono, o par na empresa que vale a pena avaliar esse tipo de projeto, mostrando dados, mesmo que a empresa não seja grande o suficiente para fazer uma pesquisa de mercado, mas tem dados de mercado que são disponíveis na internet para guiar um pouco a discussão. E, e principalmente, uma vez que o projeto, ok, tenha o green light, tenha o ok para seguir com o projeto, é imprescindível comunicar. É imprescindível colocar no design da embalagem, nas informações escritas, fazer um logo especial. É super importante divulgar isso para o consumidor. Tem algumas empresas que preferem fazer isso via declaração de imprensa, via PR, via relações públicas, e assim, é absolutamente legítimo, mas a parcela de consumidores que descobrem aquela informação é muito pequena. Então, para que seja efetivo, tem que dar dinheiro. Respondendo à pergunta, tem que ou dar alguma redução de custo, ou tem que trazer mais lucro. Pode viabilizar, por exemplo, a cobrar um pouco mais caro aquele produto, porque a embalagem que está usando é uma embalagem que é sustentável. Então, para mim, é encontrar dados para suportar o discurso, comunicar via embalagem ou via declaração de imprensa, alguma outra coisa nesse sentido, e tentar entender se a oportunidade de embalagem mais sustentável pode eventualmente trazer redução de custo ou um potencial de aumento de valor do produto que está sendo vendido.
Espero que eu tenha respondido a pergunta da Gabriela. Você me fala, Gabriela, se tem algum. Perfeito. Tá ótimo, obrigado. Ah, posso para a próxima? Pode, aham, fica à vontade. Quais embalagens do seu portfólio você encontra mais desafios para torná-la reciclável? É, a- Boa pergunta também. Uma coisa que eu não coloquei aqui nos slides é que as embalagens de Häagen-Dazs, quase a totalidade delas já são recicláveis, mas as que faltam, elas estão dando um trabalho gigante. O- se vocês conhecem o produto, a embalagem ela é composta pelo copo, tem uma tampinha plástica e tem um filme plástico que selado com a embalagem. Esse filme plástico, ele ainda não é reciclável. Nós temos um projeto para transformá-lo em reciclável e é um projeto que tem sido um desafio bastante grande para encontrar o material certo, encontrar o nível de resistência mecânica certo, a temperatura certa de selagem. Para mim, o meu desafio nos próximos 12 a 18 meses, principal do ponto de vista de desenvolvimento de embalagem, é basicamente esse componente dessa embalagem. As embalagens de papel é só papel mesmo, impresso diretamente no papel? É aqueles 5% que são permitidos. Exato, exato. Essa também é uma boa pergunta, porque o consumidor médio, a embalagem é de papel, mas está condicionando um produto fresco, um sorvete, um prato pronto, alguma coisa assim. Se você colocar um produto fresco sei lá, num jornal, vai umedecer, o papel vai amolecer, então não é só papel. O que não significa que seja a pior coisa do mundo também. Na verdade, a gente tem toda uma preocupação de não vender uma falsa ideia para os consumidores. Quando a gente fala que é papel, a gente pode dizer isso porque a gente respeita limites que são estabelecidos nos diferentes países que a gente opera, em termos de limites máximos de outros materiais na composição de uma embalagem de papel. Então, traduzindo isso, uma embalagem de papel na Alemanha, por exemplo, a gente pode chamar ela de uma embalagem de papel e colocar ela no lixinho reciclável de papel, se essa embalagem tiver 95% ou mais, seja maior, igual ou superior a 95% de papel na sua composição. Ou seja, a gente pode ter até 5% de outros materiais. Por exemplo, pode ser uma fina camada de plástico interna que vai ter contato direto com o produto, como o plástico ele não vai umedecer, ele vai impedir uma transferência de umidade, uma transferência de materiais gordurosos, ela vai impedir uma transferência de líquidos para a estrutura de papel. Ao mesmo tempo que esse papel, obviamente, uma vez que ele é impresso, ele também tem que seguir toda uma série de cuidados para que as tintas que são utilizadas elas não migrem para o produto. As tintas ou os solventes que são utilizados. Então, tem toda uma tecnologia associada e profissionais de embalagem que trabalham para garantir essa segurança alimentar e garantir que o papel vai funcionar substituindo o plástico. E, por exemplo, teve muita diferença na vida
na vida dessa embalagem, vida útil, digamos assim, interferiu a vida de prateleira dos produtos, essa mudança que nós tivemos em muitos produtos, né, que agora são usados mais papel. Ah, ah, depende. Ah, essa, essa é uma pergunta difícil de responder, porque cada produto tem características e limitações diferentes. Ah, na verdade, com o passar do tempo, do ponto de vista de sustentabilidade, o que começou a acontecer é que as embalagens de plásticos, elas, no começo, elas eram compostas, se a gente pensa numa embalagem de salgadinho, por exemplo. Tá bom que não é um bom exemplo, porque não mudou muito nos últimos anos, mas enfim, eu vou usar como exemplo para ilustrar. Essa embalagem, ela é composta por diferentes camadas, aquele filme fininho, na verdade, se vocês olharem no microscópio, ela é composta por diferentes camadas e cada camada tem uma função. E cada camada é um tipo de plástico diferente. Uma das camadas é a camada de metalização. Se vocês olham na parte interna dessas embalagens, ela é toda metalizada. Essa metalização, basicamente, é uma proteção contra a luz. Que vocês, como especialistas de produto, em alguns certos produtos, em algumas certas formulações, a luz ela vai mudar ou características organolépticas ou pode mudar a cor do produto. Às vezes o produto está em boas condições, o gosto está perfeito, mas ele mudou de cor, o consumidor não vai gostar, vai achar que está estragado. O que aconteceu é que essas embalagens que a gente chama de multimateriais, porque elas eram compostas de várias camadas de materiais diferentes, o que tem se investido desde 2005, 2010 para cá, foi uma passagem de multimateriais para monoestruturas. Ou seja, é uma estrutura que ainda é composta por diferentes camadas, se você olhar no microscópio, só que cada uma dessas camadas é composta do mesmo material. PET, por exemplo. PET não é um bom exemplo, não levem isso como uma informação técnica, é só para ilustrar. Porque o PET é um material que todo mundo já ouviu falar. Imagina diferentes tipos de PET com diferentes características mecânicas sendo utilizados num sanduíche de material. Cada uma dessas camadas vai dar um certo nível de resistência. Essa era a tendência. E continua sendo um pouco a tendência a passar de multimateriais para monomaterial. O que está acontecendo agora é que, especialmente para filmes plásticos, existe uma substituição, existe uma tendência de substituição por papel. E papel, se você quer dizer que ele não tem plástico nenhum, é um exemplo que eu dei na apresentação de um saquinho de papel usando vernizes especiais. Esses vernizes eles ainda estão em fase de desenvolvimento, eles não são exatamente 100% eficazes. Tem alguns aspectos que vão talvez até melhorar a, a performance do produto em termos de tempo de vida, mas para barreira a oxigênio, barreira a vapor e barreira à luz, o papel ele nunca vai ser tão bom quanto o plástico. Então, assim, ele nunca vai ser tão bom. Quando eu digo nunca, nunca em 2022, talvez em 2026, 2030, com mais pesquisa e mais desenvolvimento, talvez sim, embalagens de papel sejam iguais ou superiores às embalagens de plástico que a gente tinha em 2005. Certo. Temos mais perguntas aqui, ó. Legal. A Gabriela, de novo, você acha que o seu curso técnico em plásticos é indispensável para conseguir trabalhar na área? Ou eu entendo que ou só nós, assim como engenheiros aqui, acho que a gente tem engenheiros químicos de alimentos, enfim. Uhum. Não. A resposta simples é não. A resposta um pouco mais elaborada é que, na verdade, foi uma coincidência
eu trabalhar com embalagem. Eu fazia o curso de técnico em plástico, eu adorava o técnico em plástico. E, para ser muito franco, quando eu ouço hoje em dia que o plástico é o vilão do mundo, que o plástico vai acabar com o mundo, que a gente está comendo microplástico, me dá uma dor no coração, porque tem N aplicações do plástico que são superiores, mas, enfim, eu entendo todo o barulho que tem por trás e a gente tem que jogar o jogo. Mas não, eu dizia que foi uma coincidência, porque quando eu consegui meu primeiro estágio, eu fui estagiar numa empresa de embalagem. E eu gostava muito de fazer, ou de estudar plástico, e fui trabalhar numa empresa fabricante de embalagens plásticas. E aí a minha paixão pelo plástico, na verdade, ela foi transferida para a embalagem. Porque uma das coisas que me dá mais satisfação profissional é ver uma embalagem que eu trabalhei no projeto na gôndola, quando o produto foi lançado. Isso é a coisa que me dá mais satisfação profissional. Então, e isso eu, sei lá, o mosquitinho da embalagem me picou quando eu vi o meu primeiro projeto lançado no mercado. E o fato de ter feito técnico em plástico foi uma coincidência, e infelizmente no Brasil não existe uma formação de base em embalagens. Aqui na Europa tem curso de engenharia de embalagem, não em engenharia de alimentos com especialização em embalagem, ou engenharia de outros segmentos com especialização em embalagem. Não, é uma engenharia de embalagens. Isso não existe no Brasil, infelizmente. Então, a maioria dos profissionais, a maioria, todos os profissionais de embalagem que eu conheço, eles vêm de áreas completamente diferentes. Tem gente que vem de administração, por uma coincidência da vida profissional, começou a trabalhar na área técnica de embalagem, se transformou num desenvolvedor de embalagem. Gente da área química. Quando eu trabalhei na Danone, uma das pessoas que trabalhava comigo tinha formação em alimentos. Então, não ter conhecimento em plástico é relevante, mas ele não é exatamente fundamental, na minha opinião. Na verdade, o mercado de embalagem precisa de bons profissionais, seja da área que eles vierem. Legal. Então, a Maria Eduarda perguntando quais inovações você gostaria que fossem inseridas no mercado de embalagens futuramente. Ah, eu a minha paixão profissional é embalagem, minha paixão pessoal é tecnologia. Eu gostaria de ver cada vez mais, e tem se desenvolvido pouco a pouco, mas ainda é muito pouco, na minha opinião, embalagens com funcionalidades de tecnologia. Usar cada vez mais realidade aumentada, utilizar a embalagem aliada com o seu smartphone para te apresentar o produto de uma forma diferente. Uma coisa que pode ser, não só do ponto de vista de marketing, mas um dos pontos que eu abordei na apresentação são produtos que não são necessariamente, o design deles não é necessariamente feito para pessoas mais idosas. Os idosos hoje eles têm smartphone. Por que não usar a embalagem, colocar alguma coisa na embalagem dizendo, coloca a sua câmera na embalagem e ela vai te explicar como é que o produto é usado. Porque tem umas embalagens que são, e eu reconheço, mesmo sendo um desenvolvedor de embalagem, elas são terríveis para abrir, por exemplo. E quando você consegue abrir, metade do produto vai para o chão porque a embalagem se desfaz em três. E eu tenho certeza que a pessoa que desenvolveu isso fala, não, mas se você abrir do jeito certo, ela abre direitinho. Mas o consumidor não tem como adivinhar. Então, para mim, eu gostaria de ver cada vez mais o que a gente chama de smart packaging, de embalagens inteligentes. Tem alguns exemplos que eu acho interessante, né?
nem tão inteligente assim, mas eu acho sensacional como um produto que vai no micro-ondas, sai do micro-ondas super quente, um prato pronto, por exemplo, uma lasanha pronta. Se você meter o garfo e colocar na boca, você vai se queimar. Poderia ter alguma coisa, poderia ser usado tintas especiais, que quando chega numa certa temperatura, ela muda de cor e fala, o produto está numa temperatura boa. Um exemplo que utilizava isso no passado era a cerveja. Se eu não estou enganado, foi a Skol que lançou isso há muitos e muitos anos atrás, quando a embalagem chegava, quando o produto chegava na temperatura certa da cerveja, que é um debate se é zero, se é -5, se é -2, cada um tem uma preferência, mas quando chegava na temperatura certa, de acordo com o fabricante, aparecia uma listrinha falando que a temperatura estava na hora de estava bom para consumir. Então, são coisas que facilitam a vida do consumidor, custa um pouco mais caro, custa, mas são exemplos como esse que, para mim, a embalagem ela também tem uma função de ajudar o consumidor a consumir o produto. Então, eu gostaria de ver mais isso no futuro. Certo, muito obrigada. E tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que é isso aí. Então, agradeço de novo. Diego, muito obrigada por participar da nossa semana acadêmica e trazer bastante conteúdo para a gente. E é isso. Imagina, eu que agradeço o convite e o espaço para poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Se caso surgir alguma dúvida, manda mensagem para a Morgana. Morgana, eu estou à disposição. Se surgir alguma outra pergunta, se tiver alguma curiosidade, e fiquem à vontade de me seguir no LinkedIn, é minha única rede social. Se tiverem perguntas, vocês podem me mandar também direto no LinkedIn. Muito bom. Muito obrigada. E obrigada pelo Obrigado a pessoal, pela vocês. presença de todos também. Até mais, então. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Até logo. Tchau, Obrigado, tchau. Morgana. Boa noite.